Hoje falaremos sobre comportamento reativo e lei. Já comentamos sobre a formação dos primeiros bandos de primatas, sobre sua organização e importância para os indivíduos, sua evolução para grupos cada vez maiores e mais socializados, resultando na formação da cultura desses grupos e no papel, funções e atribuições da família no interior deles. Fomos tendo que admitir que para o grupo social e o grupo familiar se manterem em equilíbrio, necessário se tornou a criação de regras ou normas comuns que deveriam ser admitidas e cumpridas por todos. Foi ficando cada vez mais consciente e habitual para os membros do grupo a necessidade da existência de regras, normas ou leis que protegessem os interesses dos indivíduos e regulassem os direitos e deveres de cada um e de todos do grupo. Entre os homens, essa percepção, desde épocas muito remotas, possibilitou a vida social e a emergência da cultura. Muitas sociedades que hoje não mais existem usaram esse conhecimento e o foram transmitindo para os descendentes através da forma oral, pelo fato de não possuírem a forma escrita de comunicação. Organizar essas informações e procedimentos para a vida social nunca foi uma tarefa muito fácil. Estabelecer regras de convivência comportando várias situações sociais, como religiosidade, sexo, política, economia, hábitos e costumes, sempre foi muito difícil. Após o conhecimento da escrita, essas necessidades da organização social foram sendo passadas para a pedra, a madeira, o papiro, até a descoberta do papel. Relembramos aqui alguns exemplos desses procedimentos legais antigos, como o Código de Hammurabi, a Lei de Talião, o Corão, os Evangelhos, etc. Atualmente conhecemos tantas produções escritas com as mesmas finalidades que, para lê-las todas, teríamos que sobreviver a 4 gerações consecutivas. Das normas internacionais, estaduais e municipais, de todas as instituições políticas, religiosas, econômicas, científicas, esportivas e escolares, iríamos passar para uma verdadeira selva de outras produções. Podemos concluir que chegamos a uma situação limite, com tal exagero e num emaranhado de atribuições, que acabamos por nos revoltar e infringir desordenadamente várias delas. É possível que parte do nosso comportamento reativo explique a nossa condição atual de infratores. Parece que cada um de nós, nas circunstâncias atuais, se transformou num ser infrator em potencial que, quando esgotado o seu limite, passa a expressar esse comportamento para manifestar a sua insatisfação. Na verdade, além de infratores em potencial, somos também hipócritas, porque somos favoráveis à preservação da lei quando ela nos beneficia, e a infringi-la quando nos prejudica. Temos sido individualistas e agimos como crianças egocêntricas. Preservar ou mudar a lei para que sirva igualmente para todos é um pensamento adulto, equilibrado e sensato.
Aliás, ser adulto não é apenas uma condição anatômica, cronológica e sexual dos indivíduos. É, sobretudo, uma condição psicossocial, onde a personalidade, formada e amadurecida, se projeta para o coletivo com função e papel definidos. Onde ela, despojada dos traços infantis egocêntricos, se posiciona para colaborar na integração do modelo cultural que proporcionou a sua existência. O estado adulto só se torna visível quando atua no campo social com toda a potencialidade criativa e construtiva, voltada para o sentido coletivo da existência e convivência do grupo. Essa é a sua principal característica, o desejo de viver e conviver em harmonia com o conjunto. Quantas pessoas ainda pensam e agem dessa maneira? Quantas personalidades anãs, deficientes de caráter e pobres de espírito, são paridos e mantidos pela sociedade branca? Você conhece algumas delas? A perda de um modelo cultural harmônico e integrador produziu nas sociedades brancas o aparecimento de um número excessivo de instituições políticas, religiosas, legais, econômicas, dando-lhes a falsa ideia de organização, progresso e desenvolvimento. Os resultados, porém, são claramente detectados no sofrimento do psiquismo dos indivíduos através das neuroses e psicoses, e na manifestação dos mais variados tipos de comportamento reativo, responsáveis por todos os problemas conhecidos atualmente. Podemos comparar a situação do mundo atual com a citação bíblica que fala sobre a construção pelos antigos da Torre de Babel. Babel significa confusão. Entre os índios, a lei representa um acordo grupal ao qual todos estão sujeitos a aceitá-lo e cumpri-lo. O poder da lei não precisa estar escrito e nem de alguém que o ordene, pois ela e toda a sua força reside na tradição do grupo, que é uma situação impessoal. O poder de prestígio do chefe, do pajé ou de quaisquer dos líderes mais velhos se resume no seu papel de representação simbólica apenas, sujeito e amarrado que está ao cumprimento fiel à tradição do grupo. Começamos a compreender por que nas suas sociedades não existem instituições separadas, com o objetivo de concentrar o poder político, econômico ou religioso. No início, não conseguimos entender por que um tuxaua, um pajé ou um líder de família extensa não dava ordens. Nunca um índio dá ou recebe ordens. Certa vez alguém perguntou a um chefe por que nunca dava ordens. Ele sorriu e respondeu: "Não precisa, todos sabem o que devem fazer." Nesse caso, estamos diante de uma sociedade sem Estado, autopropelida, onde o comando, ordem e obediência não é necessário, onde o poder de representação dos líderes lhes confere apenas o prestígio e, ao mesmo tempo, lhes proíbe o exercício do poder de mandar e de exigir. A ordem emanada de qualquer indivíduo jamais será obedecida porque se constituirá num insulto para o cidadão. Ora, qual cidadão que, tendo inscrito em sua consciência a tradição da cultura, teria a ousadia de se afastar dela? Seria o mesmo que perder sua identidade, sua segurança e seus direitos. Se sentiria um corpo estranho ao grupo, um anormal, e teria que abandoná-lo. A lei e tradição não ocupam um espaço exterior ao indivíduo. Não está nas instituições e nos códigos escritos. Está no interior de cada pessoa. E daí
se projeta para a exterioridade social. A lei reside na vontade e no desejo de cada um em preservar a tradição herdada dos ancestrais, única e milenar forma de identificar-se como membro do grupo que protege seus interesses, preserva seus direitos e lhe exige deveres de cidadão adulto integrado à sua cultura. A obrigação que todos têm, inclusive chefe, pajé e líderes, de trabalharem para garantir o próprio sustento, lhes confere a posição de patrão operário de si mesmos e do grupo. O acordo de não acumulação garante essa posição e evita a ociosidade e a exploração. Trabalhar todo dia para não acumular nunca permite não só a possibilidade de exercícios físicos diários, mas, sobretudo, evita a formação de classes sociais e de privilégios. Todos são iguais perante a lei. Não falam, mas sabem. Essa consciência de ser igual ao outro no grupo perpassa o plano político, o econômico e atinge o religioso. As múltiplas entidades que compõem seu mundo religioso não precisam de templos ou evangelhos, porque, como eles, são livres para se manifestar e não gostam de obedecer a um único Deus. As entidades são seres imaginários da floresta que, embora misteriosamente invisíveis, pertencem também ao mundo da cultura e não podem se desligar do grupo. São livres para questionar, perturbar ou ajudar a vida terrena, mas, de certa forma, também estão sujeitos ao acordo da tradição. Mais uma vez, nossa metade branca é obrigada a admitir que a violência dos chefes de Estado, chefes de polícia, chefes de família, não são entre nós hábitos e costumes herdados dos indígenas. Talvez sejam fruto do nosso autoritarismo copiado dos europeus, produto ou subproduto da civilização. Condição que tentamos desesperadamente substituir pelo uso da tradição, instituição que já não mais possuímos. Por isso, tentamos preservar as instituições que conhecemos, na esperança de sustentar o equilíbrio na nossa sociedade. A reprodução desordenada de leis, de crenças e de outros recursos civilizados reproduziram-se como um câncer. São a nossa forma alucinada de desejar a reintegração ao tempo da cultura e da tradição. Suas metástases são, aqui e ali, novos focos de violência, porque determinam o poder de poucos sobre a perda de poder de muitos. Ninguém mais acredita nas instituições civilizadas. Nem os meninos de rua que, após sofrerem massacres, preferem voltar a compor o seu grupo na rua, o espaço de liberdade que os protege do Estado e de suas instituições. Antes só do que mal acompanhado, diz a sabedoria popular. Estamos começando a compreender por que a palavra é detentora de grande fascínio entre os índios. Entre eles, a palavra lei e tradição, isto é, as palavras proferidas pelo cacique todo dia no centro da aldeia e pelo pajé nos rituais, é diferente da palavra comum usada por todos. Da mesma forma que, por analogia, entre os brancos, o valor da palavra se torna mais perceptível nas frases: homem de palavra, palavra de Deus, para um bom entendedor meia palavra basta, e letra da lei. Só o chefe indígena, para lembrar a tradição terrena, e o pajé, para lembrar a tradição espiritual, são os detentores do prestígio e do poder de uso da palavra lei e tradição. Ao mesmo tempo, lhes é negado, e a todos,
o uso da palavra ordem, obediência. O mistério exótico e apenas aparente desses costumes nos mostra a sabedoria contida no seu cerne. No primeiro caso, a palavra lei e tradição representando a coesão, união e harmonia, isto é, a ausência de poder de uns sobre os outros no grupo. Em última análise, a ausência da violência, da marginalidade e da miséria pela inexistência de um poder centralizado e coercitivo. No segundo caso, a negação do uso da palavra ordem e obediência para não permitir o uso do poder, da violência e da diferença social e antinatural das classes sociais. O prestígio da representação social entre os índios, ou seja, do chefe, pajé ou líder, proíbe o uso do poder e a faculdade de dar ordens, assegurando assim a liberdade do grupo. A palavra comum é de todos e assume conotação sagrada e de prestígio quando empregada por representantes que apenas podem invocá-la para lembrar a tradição. Qualquer líder, para manter o prestígio e evitar a destituição sumária, terá que se submeter ao grupo que lhe impõe 3 condições essenciais. Terá que ser generoso, bom orador e fazedor de paz, ou seja, diplomata. Não possui mandato nem tem direito a bens materiais. Não pode dar ordens. Só recebe o voto de confiança do grupo se mostrar todo dia e até a morte ou afastamento a sua competência nessas funções. Deixe de ser considerado líder quando perder a confiança do seu povo, que pode ocorrer de maneira bastante humilhante. Aceitar a liderança, obrigando-se à generosidade, significa condenar-se à pobreza permanente. Ceder o privilégio do uso da palavra lei e tradição obriga a função de mídia dos valores, costumes, leis e religiosidade grupal. Em síntese, os líderes se tornam escravos das necessidades do grupo que, por dever de tradição, lhe emprestam o prestígio da palavra e lhes roubam o poder, evitando a violência e garantindo a harmonia. Nós, os civilizados, cultuamos o Deus Pai Todo-Poderoso, aceitamos a força e o poder do Estado e dos seus líderes e chamamos a isso de democracia e criticamos com frequência as nossas instituições. Eles, os índios, talvez pela aprendizagem milenar da natureza humana, subjugaram o poder e a violência, negando-lhes o espaço exterior da instituição. Mantiveram a força e a liberdade dentro de si mesmos para poderem obedecer à tradição. Pais não dão ordens a filhos. Súditos não obedecem a líderes. Ninguém está sujeito a pecado porque céu e inferno não existem e, portanto, não podem ser utilizados por suas entidades espirituais como expedientes de submissão. Resumindo, compreendemos que a ausência de instituições exteriorizadas, no caso deles, e a existência de instituições exteriorizadas e concretas, no nosso caso, explicam e compõem um só fenômeno, porém com sinais invertidos. Entre eles, não é necessário possuir escrita, dinheiro, propriedades privadas e instituições organizadas, isto é, formas exteriores de organização social. Talvez essas estruturas estejam sintetizadas no seu psiquismo, no inconsciente coletivo do grupo. Essas regras inscritas na cabeça de todos
são capazes de assegurar o equilíbrio do modelo cultural. Não haveria necessidade, então, de tê-las concretamente ou de criá-las artificialmente, pois não teriam função e importância para a vida do grupo. No nosso caso civilizado, com a perda do modelo cultural integrado e seguro, precisamos ter tudo escrito, institucionalizado, para nos sentirmos mais protegidos e confiantes. Uma tentativa de organizar pelo lado de fora o que não se consegue organizar pelo lado de dentro do psiquismo. Nesse caso, o comportamento reativo dos civilizados poderá estar representando um alto grau de desconfiança e inadaptação na convivência entre os homens civilizados, uma deteriorização da sua organização social e uma reação contínua aos efeitos que ela proporciona aos que vivem e convivem dentro dela. Aprendemos que cada cultura cria seus problemas, suas dúvidas e suas soluções. Cada uma terá que resolver essa questão por si própria. Os primeiros cronistas portugueses do século XV, quando da invasão do Brasil, diziam que os índios brasileiros eram pessoas sem fé, sem lei e sem rei. Pareciam mais animais do que gente. Os portugueses gostavam de sentir medo do seu Deus, do seu rei e das suas leis? E os degredados, porque já existiam naquela época, teriam sido os precursores dos infratores atuais? A verdadeira autoridade é filha do respeito ao outro, que é filho da admiração. Da verdadeira admiração por quem não precisa usar o poder e a violência da coerção. O bom caráter da autoridade constrói o respeito que alimenta a admiração, que admira o bom caráter da autoridade. É preciso dizer que o autoritarismo, ou seja, a autoridade violenta e punitiva, destrói a admiração e suprime a autoridade. Todo déspota, pela falta de autoridade que percebe em si mesmo, realimenta a opressão e recebe como resposta, mais cedo ou mais tarde, a reação infratora dos oprimidos. Entre os índios, a autoridade é a tradição. Seus líderes são os representantes transitórios dessa autoridade tradicional, mas não serão respeitados se derem ordens. Enquanto nosso patrimônio cultural se desintegra gradativamente, levando para o ralo o que sobrou dos nossos sentimentos, princípios e valores, precisamos procurar formas verdadeiras de resgatar nossa integridade econômica, social e religiosa. Queremos viver e conviver num mundo livre, onde possamos ser os senhores de nós mesmos e os súditos de uma nova tradição. Pode-se entender com isso uma nova ordem social. Certa vez um xamã, ou seja, um pajé, sabendo que havia um médico de brancos na aldeia, perguntou como ele fazia para reintegrar os espíritos, ou seja, curar as doenças, nos corpos das pessoas. Na ocasião, o médico de brancos não soube responder à sua pergunta e as explicações que tentou dar, certamente o pajé não compreendeu. O médico de brancos não ficou satisfeito com seus próprios esclarecimentos e ficou pensando se o pajé o havia considerado um xamã de quinta categoria que não conhece rituais, não sabe dançar e cantar e nem mesmo usar plantas medicinais e conhecimentos mágicos para entrar em contato com o mundo dos espíritos. Se o médico de brancos o encontrasse hoje, teria melhores explicações para lhe dar. Diria que os brancos só conseguem encontrar remédios que atuam no corpo, que ainda não conhecem os remédios do espírito, porque não se reconhecem como pessoas iguais perante a tradição que já não possuem. Diria mais, que a convivência entre pais, filhos, parentes
e amigos na sociedade branca foi contaminada por alguma magia estranha que altera esses vínculos, que reconhece que os maus espíritos da violência, da fome e da injustiça ocuparam sua floresta e estão afugentando os bons espíritos da paz, da solidariedade e da esperança. E que os xamãs brancos não sabem lidar com isso, e que entre eles há muitos xamãs falsos e mentirosos. Que o seu povo anda muito desconfiado e por isso constrói muitos templos e muitas leis para tentar encontrar novos caminhos. E é possível que um dia encontre uma forma melhor de viver e conviver com os bons espíritos da sua floresta. Assim, com eles, poderá se livrar das doenças do corpo e da alma e poderá erguer nas suas terras um mundo onde a convivência se construa pelo amor, pela admiração, pelo respeito mútuo e pela justiça. Onde os seus líderes possam aprender que a verdadeira autoridade não se sustenta numa pessoa só ou num Estado nacional, instituição que ocupa o poder para manter a violência e suprimir a liberdade de todos. No próximo vídeo falaremos sobre equilíbrio e desequilíbrio da cultura, parte 1.